Fala aí, Dev. Beleza. Hoje nós vamos para a parte 2 do nosso tutorial, onde nós vamos atingir este resultado. Como você já pode visualizar, o nosso flap já está voando, né? E a base do jogo já encontra-se animada. Um ponto que vale destacar aqui, tá? No vídeo 1, eu acabei chamando o nosso joguinho de não de Flappy Bird, né? Foi de Flippy Bird. Então, quem sabe no futuro ele não vire a versão Flippy Bird, mas não estava correto, tá? É o Flappy Bird. Então, o nosso jogo aqui eu modifiquei. Na descrição do vídeo vai dar para ver o repositório já com o nome correto. Então, ajuste caso você tenha deixado ele com o nome correto. É isso. Então aqui nós vamos continuar a mecânica, né, que é animar a base e deixar o nosso flap voando como ele está aqui. Um ponto importante sobre o nosso jogo, tá? É que primeiro nós estamos fazendo literalmente ele rodar como você está vendo aqui. Então a ideia é que a base esteja animada, né, o flap esteja voando e que nós coloquemos os obstáculos, tá? Hoje eu não vou ainda mostrar o obstáculo, porque senão o vídeo fica muito longo, tá? Então eu vou focar aqui na animação da base, encaixar esse contexto do nosso jogo para que nós tenhamos este resultado que você está visualizando agora. Bom, é isso e vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é importar a Random, tá? Que nós vamos utilizar nesse contexto aqui da animação. Então basta que a gente venha aqui, faça um import de random, tá? Então basicamente nós só vamos aqui importar este cara, nós não vamos ainda utilizar. E repare que eu minifiquei aqui os códigos, ou seja, eu reduzi aqui via VS Code, tá? Para ficar fácil da gente entender a mecânica do nosso jogo, né? Então na primeira parte nós fizemos o flap, né? Fizemos o pássaro, colocamos ele na janela e encaixamos este contexto. Então eu vou deixar ele desta forma, o código, para que a gente consiga entender a mecânica passo a passo do nosso jogo, tá? Então agora eu quero desenhar a parte do meu pipe, né? Então deixar o contexto de obstáculo pronto, né? Para que quando a gente for utilizá-lo, né? Ele já esteja escrito aqui. Então, embaixo do nosso pássaro, a definição do pássaro, eu vou criar a classe pipe, irei colocar aqui cap de 200, irei colocar uma velocidade de 5, tá? Então aqui repare que nós estamos falando do nosso obstáculo, né? Então aqui está o pipe, né? Então a ideia é criarmos a definição dele. Não iremos ver ele ainda, né? Não vai exibir nessa parte tutorial, mas aqui está a definição do obstáculo do jogo, tá? Então inicialmente eu vou colocar uma init aqui para que eu tenha as declarações necessárias. Vou colocar aqui para x, vou tirar aqui esse nome, não que seja incorreto, mas só por motivos didáticos, para ficar mais fácil de entender. Vou colocar aqui o meu eixo, né, que é o de x, irei colocar aqui uma altura, perfeito, que inicialmente aqui ela é de 0, perfeito. Irei definir o topo, né, do meu pipe, do meu obstáculo, né, então a parte superior aqui. Irei definir o bottom de 0, né, para que ele cole lá. E irei fazer a definição do topo e da parte inferior do obstáculo. Então, para isso, eu vou colocar pipe top é igual a pygame.transform flip. Vou obter a imagem agora. Irei colocar aqui como falso e aqui como true. Então aqui eu estou colocando o obstáculo na parte superior do meu game. E aqui a parte inferior. Então para bottom. E aqui, como ela é só a parte inferior, a gente pode jogar a imagem direto aqui, porque a base, né,
não tem essa necessidade que o topo vai ter na mecânica do jogo, né? Mais pra frente, quando o jogo estiver rodando, isso aqui vai fazer um pouquinho mais de sentido, tá? Então aqui eu vou definir o passive, né, para falso do meu passarinho. Mais pra frente também isso aqui vai fazer sentido. E eu vou colocar aqui um self set 8, né? Talvez você já esteja matando aqui o que a gente está fazendo, né? Mexendo meio que na altura aqui, tá? Mas como sua ideia é ser um pouquinho mais pra frente, tá? Caso não tenha entendido, não tem problema, isso que eu tô querendo dizer, tá? Porque isso a gente vai entrar em mais detalhes. Então aqui eu vou falar para ele definir essa altura. Então a altura aqui vai ser random. Agora nós vamos utilizar o random, né? E eu vou falar para ele que eu quero um range, né? Então que ele esteja neste range aqui para mim, de 50 e 450. Esses valores podem ser alterados depois, tá? Dessa altura, se você não gostar. Vou colocar aqui o topo. Eu vou falar que o topo ele é a minha altura menos, né, subtraído de self.pipe top, que a gente definiu aqui, né, em cima, pegando a altura que ele se encontra, tá? Então, tá subtraindo aquela altura que eu dei no range com a altura do objeto jogado em tela, perfeito? Agora, eu vou definir o bottom aqui, a parte inferior, desculpa. Então eu vou falar que ele tem uma altura mais self.gap, perfeito? Então aqui a gente está fazendo aquela mecânica, né, dele subir e descer. Provavelmente se você já jogou Flap, você imagina o que a gente está fazendo aqui agora, né? Então aqui eu estou definindo essa altura aqui desses obstáculos aqui. Preciso falar que isso tem um movimento, perfeito? Então ele se move aonde, né? Então nós vamos definir que ele se move em x subtraído pela velocidade. Então aqui, né, eu estou determinando o meu eixo, né, baseado em altura e velocidade, né? Então o passarinho tá vindo, o obstáculo, né? Ele precisa ter aquela movimentação do jogo em que ele consiga chegar nesses obstáculos e que esses obstáculos estejam em posições diferentes aqui, né? Então para que ele saiba fazer isso, tá? Então essa é a parte do movimento do meu obstáculo. Então agora, né, que eu já tenho as definições da altura, as configurações, já ensinei ele a mover, eu preciso ensiná-lo a desenhar, né? Então draw, eu vou solicitar o desenho, né? Então desenhe, obviamente, na janela, em Windows, aqui. Então desenhe para mim, né? Aonde, né? O que e aonde, vamos dizer assim. Então eu vou falar para ele self pipe top. Já entendemos o que é esse cara, que ele está lá em cima, né? Já sabemos que ele é a parte do topo desse meu obstáculo e as posições, né? Então faça em self x e self top, perfeito? Então aqui eu estou falando para ele onde vai estar a posição do meu objeto. Vou dar um blitz aqui, self pipe bottom com X também, só que agora sendo bottom. Perfeito? Então, estou falando para ele aonde desenhar. Este é o draw. Agora, para fecharmos, né, o nosso obstáculo, ele precisa ter a definição de colisão, né? Então, vai colidir neste ponto quando o pássaro chegar a este determinado local. Como é um código um pouquinho extenso, eu já expliquei o que é, eu vou colar ele aqui. Mas saiba que eu estou obtendo a minha máscara, que a gente viu na parte 1 lá do vídeo, né, que cuida dessa colisão do pássaro. Estou falando de tal top e o bottom. Estou definindo um offset para este pássaro passar, né? Então lembre-se que ele tem que passar num ponto, então ele vai estar voando, ele tem que descer a mecânica para que passe neste espaço onde está definido e que ele saia do outro lado, né? E caso ele faça uma colisão, que aquele local onde a colisão ocorreu, ele saiba disso,
né? Então, em resumo, é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Então, esse código vai estar no repositório, então basta copiá-lo que você vai ter facilmente isso. Então, eu vou... e um ponto que vale mencionar para eu não esquecer aqui, eu vou criar branches, né? Então, a parte 1 vai estar na main, porque foi a primeira vez que eu fiz, mas eu vou criar uma parte... entenda esta main aí como parte 1, mas vou fazer, né? Parte 1, uma branch parte 1. E vou fazer uma branch parte 2, que é essa que nós estamos neste exato momento. Então, para que você consiga ver branch a branch a evolução do nosso game, perfeito? Então, aqui eu tenho o pássaro, aqui eu tenho o obstáculo, e agora eu vou fazer a base, né? Então, a base lembra que no começo do vídeo eu mostrei, né, uma animação embaixo, né? Então, a base é aquela animação em que o pássaro está voando, e embaixo ele está fazendo aquele desenho de como se ele estivesse avançando, né? Então, esta é a mecânica que nós iremos desenhar do jogo agora. Então, como cada pedaço, né, nós estamos separando do jogo, então pássaro, obstáculo, né, e base, então também tem que ter uma classe. Então eu vou chamar ela de base. Irei falar qual que é a velocidade, que é de 5. Irei informar a minha largura aqui, feito. Então eu vou falar que ele pegue a da base de imagens e pegue para mim a width, né? Então agora eu tô na largura da minha imagem base, né? Que é esta daqui, tá? Então a nossa base, vamos abrir o código aqui, é essa daqui. Então nós estamos se referenciando a ela e eu estou obtendo a largura da minha base, perfeito? Aqui eu vou informar a imagem, né, para que ele saiba qual que é a imagem que ele vai trabalhar. Irei definir aqui as minhas configurações iniciais. E agora eu vou trabalhar em Y, né? Então nós estávamos em X, agora eu vou para Y, perfeito? Porque eu estou trabalhando ali na minha base, então é importante você armazenar esses eixos na mente, né? X e Y mesmo que você já está imaginando aí de posições, é isso mesmo. Então aqui eu vou trabalhar nessa parte inferior que estaria em Y, perfeito? Então, vou falar para ele que eu quero trabalhar aqui. Vou definir o meu ponto 1 como zerada e irei definir o ponto 2 com o tamanho que eu peguei da largura. Então, o self width aqui que nós obtemos no caso. Então, feitas essas configurações iniciais, eu preciso ensinar ele a se mover, né? Então, qual que é a ideia aqui? Eu estou movendo a base, né? Então, eu estou fazendo aqui aquela animação da base, né? Então, ele está formando a animação para mim. Então, eu preciso falar para ele que x1, né, vai ser menor ou igual, então ele vai atribuindo este valor aqui, subtraindo e atribuindo, né, de velocidade, né? Então aqui nós estamos na mecânica, né, de velocidade. Então ele há uma velocidade da base, como você pode reparar, você pode alterar se você quiser. 5 fica uma animação legal, mas nada impede de ser alterado. Então neste momento eu falo para ele que a minha primeira parte de se mover, que é x1 que estava zerada, tem que começar a fazer o movimento, né? Então este é o movimento que ele vai fazer da base. Então é isso que a gente está definindo aqui. Então vou falar para ele que self x2 também tem a mesma mecânica, né? E irei criar aqui as condições para que ele entenda como fazer a animação, né? Então, para de novo, né, não ficar totalmente extenso, vamos colocar aqui uma condição onde nada mais é que some este valor aqui, né, com a largura. Se ela for menor que 0, né, significa que x1, né, tem que obter a próxima, que seria a x2, ou seja, imagine que essa imagem está assim, né? Ela tem esse tamanho da base aqui, mas isso precisa continuar, né? Ficar em um looping de repetições desta base. Isso faz com que isso aparente a animação, perfeito? Então é isso que nós estamos definindo aqui, para que ele entenda
que os pontos que ele passou precisa continuar conforme esta largura for se modificando, perfeito? E, obviamente, também a velocidade, né? Então, para que ele respeite a mecânica, perfeito? É isso que nós estamos fazendo. Agora, na sequência, nós precisamos desenhar, né? Já aprendemos isso. Então, draw. Então, tudo se baseia em criar aquele ponto do game, né? aquele objeto do jogo, fazer o que a gente tem que fazer e desenhá-lo. É sempre essa ideia, né? Então, nós definimos a mecânica de como ele se comporta para que depois a gente possa jogá-lo, né? Desenhar em tela. Então, self win, né? Que seria a minha janela. Então, win.split self image e a minha posição de x1 com x2 no eixo y, perfeito? Então vou falar para ele agora, ó, self x1 nós já definimos anteriormente com self y, perfeito? E a mesma coisa para x2 com self y, tá? Então fica o split com a self de imagem e os locais que ele precisa fazer o nosso draw. Então, maravilha. Uma vez feito isso, tá? Obviamente, se eu chamar o código, não vai ter o resultado que a gente espera, mas vamos chamar para ver como está o nosso jogo. Então, ele está reclamando aqui de um módulo. Provavelmente aqui eu não ativei meu ambiente, né? Vamos ativá-lo. E agora, sim, chamá-lo. Ou, né, não está instalado. Vou dar uma pausa aqui para encontrar o que está acontecendo. Bom, então retomando aqui, o jogo está funcionando. E como que eu consertei, né? Nada mais fiz que remover a Virtual Env, provavelmente eu estava com algum problema aqui nela, criei novamente, ativei e fiz o pip install do Pygame só por garantia, tá? Então vou executar aqui de novo e podemos reparar que o jogo está funcional, mas a base não exibe, né? Então o que a gente precisa fazer é exibir esta base, né? Perfeito. Para exibir a base, né, nós vamos alterar. Antes disso, eu vou reduzir um pouquinho esse código da base para que fique fácil de visualizar. E nós vamos trabalhar aqui primeiro em Draw Windows, né? Então aqui ele está com a janela e o pássaro. E a gente quer que ele já comece a ter a definição dos obstáculos, né? Não vamos exibir ainda, vamos deixar aqui preparado, mas não vamos exibir. E que ele também saiba desenhar a base. Então, primeiro, eu vou iterar pipe in pipes, tá? Isso vai vir daqui. Então aqui eu vou ter as pipes, né? Então eu vou chamar o pipe, que é o meu obstáculo, vou passar aqui, né, para que ele saiba disso e também passar a base, perfeito? Então eu já vou deixar aqui preparado para que ele saiba fazer pipe draw na janela. Então, fiz isso. Se eu chamar o nosso código do flap, ele vai reclamar, porque ele espera que seja passado, né, tanto a base quanto os pipes aqui, perfeito? Nós ainda vamos tratar isso, tá? Então ele não vai funcionar ainda, mas ele irá na sequência, né? Então já fiz o pipes aqui, já fiz o pássaro e irei informar que a base precisa ser desenhada, perfeito? Então repare que eu estou desenhando o pássaro e estou desenhando a base. Vou reduzir aqui e ir para a última etapa do nosso código, tá? Então aqui ele está definindo o nosso pássaro. A primeira coisa que eu vou fazer é aumentar um pouquinho, colocar 230 e 350.
E agora eu já vou fazer a minha base. Então essa variável aqui vai chamar a definição de base, que vai ter um tamanho aqui de 730, no caso, né, a posição, desculpa, né, 730. E embaixo aqui eu já vou falar que pipes, né, está jogado aqui, né, para pipe com 700. Ainda, né, ele não vai interpretar isso, nós já sabemos, né, que ele não tem esse poder de interpretação, mas calma, que daqui a pouco isso vai fazer sentido, perfeito? Então aqui em Draw Windows, né, eu já tenho a janela, o pássaro, então eu irei falar para ele que eu quero pipes e a base, perfeito? Então voltando aqui, vamos chamar aqui, se não tem nenhum problema, não tem, está tudo funcionando. Mas repare que o pássaro encontra-se animado e a base ainda não, perfeito? Para fazer com que esta base se anime agora, é bem fácil. Vamos voltar no nosso código. Aqui em Draw Window, eu vou colocar base.move, apenas isso. E com este comandinho, a base passa a ser animada, funcionando tranquilamente, né? Então você já pode até reparar que o nosso jogo já ganhou bastante vida, né? A mecânica tá bem legal e que no próximo vídeo, né, a gente já vai conseguir colocar o nosso obstáculo e começar a fazer com que o Flap, né, ganhe vida, né, nisso, que ele comece a fazer o que ele tem que fazer mesmo, que é saber esse obstáculo e passar, né, para que aí sim nós poderemos lá no futuro falar para nossa IA, né, que vai trabalhar no conceito de rede, né, para que ela saiba a mecânica que nós estamos desejando aqui, né, que é a altura, a parte da onde o Flap está naquele momento, onde o obstáculo vai estar, para que ele saiba exatamente o ponto que ele tem que abaixar e passar no local correto, e que ele aprenda isso e forme essa nossa redezinha, né? E que o jogo fique sendo jogado pela IA. É isso para esse vídeo. Eu aguardo você no próximo e um grande abraço.